Olá, bem-vindo ao programa Justiça Cidadã, uma parceria do Poder Judiciário com a TV Assembleia. E o assunto hoje é regularização fundiária. No próximo dia 7 de dezembro, 562 famílias que vivem na área denominada São Brás e Macaco, em São José de Ribamar, vão receber as matrículas imobiliárias de suas moradias, por meio do projeto Imóvel Legal, Pacificação Social e Dignidade. E para falar sobre esse projeto, hoje nós conversamos com a juíza da 2ª Vara de São José de Ribamar, Ticiane Maciel Palácio, e com o secretário de Regularização Fundiária do município, Daniel Pereira de Souza. No programa de hoje, você também vai entender como será o primeiro mega leilão estadual de veículos automotores promovido pelo Poder Judiciário. A gente ainda vai falar sobre a participação dos juízes de primeiro grau no estado no mês nacional do Júri Popular, realizado em novembro em todo o país. A manutenção do selo de certificação ISO 9001 do Laboratório de DNA do Fórum de São Luís. E o projeto do Poder Judiciário em Buriticupu, que está arrecadando livros para escolas públicas do município. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário do Maranhão, no Justiça Cidadã, uma parceria com a TV Assembleia. No próximo dia 7 de dezembro, os moradores de diversas localidades da comunidade São Brás e Macaco, uma área de ocupação consolidada com mais de 800 hectares, receberão as matrículas das suas propriedades. A entrega é resultado do projeto Imóvel Legal, Pacificação Social e Dignidade, promovido pela 2ª Vara de São José de Ribamar, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão e com o município. Pois é, e para falar sobre esse importante projeto de cidadania, os nossos convidados de hoje são a juíza Ticiane Palácio e o secretário municipal Daniel Pereira de Souza. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Amanda. Obrigada, Ida. Muito bem-vindos ao nosso programa. E para começar a nossa entrevista, doutora Ticiane, por favor, explique ao nosso público como surgiu esse projeto e como ele funciona. Bem, o projeto Imóvel Legal, Pacificação Social e Dignidade, ele surge através de um processo judicial, o 81-87 de 1998. Esse processo iniciou em 98, as partes eram a Nacional Investimento, muito conhecida como Sociedade Gás Butano, e em face de vários invasores. Ele conseguiu uma liminar, a empresa conseguiu uma liminar em 98, essa liminar não foi cumprida e quando eu cheguei a Ribamar em 2012, eles solicitaram que fosse expedido um novo mandado de reintegração. Como havia passado já quase 15 anos, desde a primeira liminar, eu determinei que o oficial de justiça fosse olhar como estava a situação da suposta invasão naquele momento. Quando ele lá chegou, ele observou que haviam propriedades com agricultores familiares, na sua maioria, haviam empresas de transporte de ônibus, havia igrejas, havia escolas, e ele demonstrou, através do seu relatório, que havia uma certa dificuldade de se fazer aquela reintegração naquele momento. Em razão disso, nós suspendemos a liminar e fizemos toda a instrução do processo, que findou com uma sentença de improcedência da reintegração. E considerando a área já consolidada, né? Já era um povoamento consolidado. Isso foi em 2015 já, a sentença. Posteriormente a isso, as próprias comunidades, os líderes, começaram a me procurar e já ouvindo falar de uma regularização que estava acontecendo em São Luís, eles solicitaram que a gente também fizesse um projeto em Ribamar para que pudessem eles receber os registros, as matrículas de suas propriedades. E por que as matrículas e não somente os títulos, como já foi feito em outros municípios? Sim. Porque com o registro imobiliário, você consegue obter financiamentos junto a bancos para implementar a agricultura familiar. E com isso, a renda desses trabalhadores, claro, aumenta a educação daquela família. Eles podem colocar os filhos para estudar. E você não imagina como essa população tem anseio por educação. O maior sonho deles é poder dar uma melhor educação para os filhos. Agora, doutora, a senhora estava me falando que no processo a empresa justificava que aquelas pessoas estariam ali há 15 anos, mas depois que foi pesquisado a fundo, tinham famílias que já estavam há mais de 40 anos, Verdade. cerca de 40 anos ali. Verdade. Dizer,
Não foi difícil para a justiça para trabalhar essa questão? Pois é, quando dá sentença, a gente não tem ideia. A gente ouve depoimentos, não tem ideia do que realmente estava estabilizado lá. Quando começamos o projeto, conversando com as pessoas que nos procuravam, nós detectamos, por exemplo, que o pai daquele cidadão de 50 anos já estava lá, já instalado e produzindo há mais de 40 anos. Então ele fala e até se emociona quando ele fala do pai. Meu pai não vai ver isso, não vai ver a gente receber um registro. Era o sonho dele, é o nosso sonho, poder viver da terra, né? A agricultura, o agronegócio hoje, se ele fosse realmente estimulado para as pequenas propriedades familiares poderem se estabelecer, isso seria de um desenvolvimento nacional. A gente pode grande. dizer então que o Poder Judiciário foi decisivo, né, para tornar isso possível para esses cidadãos. Com certeza, né? Nós temos que ter um olhar. O juiz, quando ele está na sua sala de audiência, é um ambiente frio, distante. Então, quando ele se coloca na posição do outro, de ir até ele, ouvir e compreender a situação, porque nós temos conhecimento da lei, a gente pode criar projetos sociais como esse para tentar realmente dar acesso à população dos seus direitos, que muitos deles não têm acesso, né? E nós temos leis para isso, só falta mesmo a aplicação delas. Com certeza, garantir a cidadania, não é? E realizando também o sonho dessas pessoas Com que certeza. esperaram tanto Vocês tempo. vão ver né, lá doutora? no dia do evento como vão ter alguns depoimentos e como eles se emocionam por estarem recebendo esse reconhecimento formal de um direito que eles já vivem de fato há 40 anos. Ok, então agora vamos conversar com o secretário de Regularização Fundiária do município de São José de Ribamar. Doutor Daniel, como aconteceu a participação do município nesse projeto? Na verdade, ainda no ano passado, a doutora Ticiane pode confirmar isso, o município firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça e essa parceria consistia exatamente em fazer com que o município de São José de Ribamar, que tem uma política voltada para a regularização fundiária, fizesse um plano piloto da regularização fundiária rural, que se trata aqui no caso de Sombrais e Macaco. Então, firmada a parceria, um termo de cooperação técnica entre o tribunal e a prefeitura, nós iniciamos todo esse processo. E coube ao município de São José de Ribamar fazer todo o levantamento topográfico, juntamente com o EMA, depois o cadastramento das pessoas, efetivamente averiguar o tamanho de cada localidade, de cada parcela do solo, de cada ocupação que estava ali estabelecida, frente a um processo judicial que culminou com a manutenção da posse desses antigos poceiros, né? Que estavam lá em Sombrais Macaco há muitos anos. Então, se iniciou numa parceria salutar, resultado, obviamente, da sensibilidade do prefeito Luiz Fernando, que criou a Secretaria Municipal de Regulação Fundiária, e da parceria inédita com o Tribunal de Justiça na pessoa da doutora Ticiane, que não apenas se colocou, vamos dizer assim, no limite dos autos, ela foi além da decisão, fazendo com que aquela decisão judicial que finalizou um processo de posse pudesse, numa parceria institucional com o município, traduzir naquilo que é mais importante para aquelas pessoas, que é o direito à propriedade, de ter o acesso à matrícula do imóvel, resultado do reconhecimento da posse. Porque nós sabemos que entre a posse e a propriedade, eles mandando juntos, são totalmente distintos, são dois institutos que são distintos, né? Um se trata do fato, que é a posse, e o outro é a ficção, que é a propriedade. Mas a posse sem a propriedade não é muita coisa, e a propriedade sem a posse é quase nada. E lá nós tínhamos a posse, mas não tínhamos a propriedade. E aí cai naquilo que a doutora falou. Como é que eu sou poceiro, tenho 2, 3, 5 hectares de terra, mas não posso fazer um financiamento, porque a propriedade está com o outro. A posse está comigo, mas a propriedade está com o outro. E para o banco serve a propriedade. Só que a propriedade lá, a posse está com quem precisa. Aí não adianta, não né? adiantava. Tem esses impedimentos, então era essas necessário, limitações. era fundamental, né, que houvesse essa parceria, e só foi possível porque a decisão judicial culminou com a vontade política e institucional do município em traduzir a decisão no direito de propriedade, fazendo com que aquelas pessoas que efetivamente foram agraciadas na decisão fossem levantadas, identificadas, quantificados os lotes, feitas as plantas, o memorial descritivo, os trabalhos técnicos que as peças
técnicas, e a partir de agora, dia 7, como disse bem a doutora Ticiane, será o grande apogeu, que é a celebração do direito de propriedade para aqueles que efetivamente conquistaram a posse, né, ao longo de muitos anos, reconhecida pela Justiça. Isso é uma prova inconteste de quando há uma parceria do município com a Justiça, nesse aspecto da relação fundiária, funciona. Ok. Com certeza. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua a entrevista e você já sabe que pode entrar em contato gratuitamente com o Poder Judiciário para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Basta você ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. A ligação é gratuita e você pode ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, 0800 707 1581. No próximo dia 12 de dezembro, o Poder Judiciário vai realizar o primeiro mega leilão estadual de veículos automotores. O objetivo é dar uma destinação adequada aos veículos apreendidos em processos judiciais. Vamos ver na matéria. O Poder Judiciário do Maranhão, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, vai realizar o primeiro mega leilão estadual de veículos automotores para a alienação de motos, automóveis, caminhonetes e caminhões vinculados a processos judiciais que foram apreendidos. O leilão será realizado presencialmente no dia 12 de dezembro, às 9 horas, no pátio da VIP Leilões e simultaneamente pela internet, para interessados de outros estados. Segundo o juiz corregedor e coordenador do leilão, Raimundo Bogeia, este é o primeiro leilão em nível estadual realizado pelo Judiciário Maranhense. É promovido tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pela Corregedoria em cooperação. Acontecerá no dia 12 de dezembro próximo, e alguns requisitos para que esse leilão ocorra de forma legal passa pela publicação do edital. Esse edital vai constar toda a relação dos veículos que serão leiloados com o respectivo valor e as comarcas. Esse edital tem um prazo de 5 dias. Se quiserem se opor a esse edital, terão essa oportunidade solicitando a retirada dos veículos. Depois disso, o leilão será realizado normalmente no dia 12 de dezembro. Já foram selecionados cerca de 600 veículos de 34 comarcas, inclusive São Luís, e os valores obtidos no arremate de veículos em boas condições serão depositados numa conta judicial. Já os valores arrecadados com os veículos em estado de sucata serão encaminhados ao Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário, FERJ, com destinação à melhoria dos serviços judiciários. Para saber como participar do leilão, acesse a página da Corregedoria Geral da Justiça, www.tjma.jus.br/CGJ. Bom, daqui a pouco os nossos convidados vão responder mais perguntas sobre o projeto Imóvel Legal. E a gente vai falar sobre a participação da Justiça Maranhense no mês nacional do júri. A gente não demora. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com a juíza da 2ª Vara de São José de Ribamar, Ticiane Maciel Palácio, e com o secretário de Regularização Fundiária do município, Daniel Pereira de Souza. Doutora Ticiane, é comum esse tipo de regularização acontecer em parceria com o Judiciário? Não é comum. Na verdade, é o primeiro projeto que ocorre nessa modalidade. Já houveram alguns projetos de regularização que o município fez só dando titulação, sem o registro mesmo, a matrícula do imóvel. E já houve também São Luís, tem um projeto que foi só encabeçado pelo tribunal, pela doutora da Fazenda Pública, Luzia Nepomuceno. Ela fez algumas regularizações. O que foi então que tornou possível a realização desse projeto, doutora? Olha, esse projeto, a gente fez convênios com a Universidade Estadual do Maranhão para que houvesse a demarcação. A área é muito grande e é a união de várias vilas.
Então precisava de técnicos A bem região metropolitana capacitados. é meio complicada, né? Você vê que ela vai se misturando. A questão da demarcação, o limite dos municípios. Né? E aí reconhecer a área como rural ou como núcleo urbano, para que você pudesse exatamente dar a destinação adequada da lei, quais as normas que poderiam ser aplicadas. Então, a universidade foi lá, fez a demarcação, por meio de um convênio firmado com o tribunal, e depois nós fizemos o convênio também de cooperação técnica, o tribunal, junto com o município de São José de Ribamar, para que os pequenos mapas, né, de cada uma das propriedades fosse realizada por técnicos da prefeitura. Por que isso? Para a gente garantir o tripé essencial para esse projeto, que é exatamente a transparência, a acessibilidade e a confiança. O Poder Judiciário, ele tem esse viés de confiabilidade, sim, de garantia que a lei seja cumprida e que o processo chegue ao fim da forma legal, né, adequada. E que vai ser transparente, né, que as pessoas vão tomar conhecimento do processo. Exatamente, olha só, na portaria que a Prefeitura iniciou o projeto, já foi determinado que fosse feito um grupo já ia perguntar, existiu uma liderança do grupo? De comunitários que acompanharam todo o projeto. Então ele não foi acompanhado, ele não foi feito nos bastidores. Nos bastidores. Com certeza, eles sempre acompanham mesmo. Eles acompanharam o tempo inteiro. Eles iam todos os dias para a secretaria. Aí a expectativa é maior, né, doutora? Nossa, é enorme. E é isso que é interessante, né? Essa parceria, né? O judiciário junto, né, com o município, junto com a comunidade, ouvindo as sugestões. A propósito da pergunta do colega, é que foi montada uma comissão de regularização fundiária composta por moradores de cada um desses núcleos de São Brás e Macaco, o que possibilitou exatamente isso que a doutora Ticiane falou, a transparência, porque era os próprios poceiros, pelos moradores, acompanhando para e passo o processo. Quer dizer, além do acesso à legalização do processo, também tiveram um acompanhamento por parte da Prefeitura, através da Secretaria? Direto, foi um acompanhamento permanente. Inclusive, essa comissão vai ser dissolvida agora dia 7, porque ela iniciou, juntamente com o processo, com o projeto de regulação fundiária, do qual o doutor Ticiane falou, e ela vai finalizar agora com a entrega das matrículas, mas acompanhou a medição, os levantamentos topográficos, o fazimento das plantas, dos memoriais descritivos, pôde dirimir dúvida, pôde dizer, isso aqui não é assim, é assado, fulano está pedindo, dizendo que tem 2 hectares, mas na verdade é só 1,5 hectares, e o limite da terra dele não é aqui, é ali. Ou seja, nada melhor de que os próprios moradores participando, comissionados para esse encargo, claro que gratuitamente, né? Foi um trabalho voluntário da comissão dos moradores, mas comissionado, né? Com o munus público de participar de um projeto sério, transparente, que começou no judiciário e que depois, nessa parceria, resultou no benefício de toda a comunidade. Quer dizer, agora também eles têm a certeza do tamanho até da sua propriedade. Sim, né? sim, e tudo medido, georreferenciado, georreferenciado. Porque a lei exige que seja georreferenciado a propriedade rural. Agora, doutora, a senhora acredita que essa ideia pode ser replicada em outras comarcas? A ideia é exatamente essa. É a minha maior vontade, é o meu maior desejo que os colegas mesmo se inspirem com esse projeto, possam ver como ele é salutar para a economia do nosso estado, para a economia do nosso país, erradicação da pobreza, porque você inclui essas pessoas em mercados, você dá acesso à terra, você dá dignidade, né? Então, é lindo, é maravilhoso e realmente a minha vontade, ele está escrito o projeto exatamente para que ele possa ser replicado, todos os passos, como foram feitos os convênios, para que ele possa ir realmente acontecer em vários outros municípios desse estado. Com certeza. E além disso, não é, doutora Ticiane, a gente percebe também que incentiva, não é, o diálogo, previne litígios, porque vocês já estão conversando desde o começo, não é? Dialogando. Você imagina que as vilas, aquelas vilas que vivem em volta dessa gleba, a Vila Janaína, a Vila Zé Reinaldo, elas iam invadindo as terras desses pequenos produtores, acabando com suas linhas de produção. Vocês estão ilegais aí, então nós vamos aqui também invadir, aí vocês não podem fazer nada. E isso gerava o quê? Processos de reintegração, de posse,
lá no fórum, né? Inúmeros, né? Então, de posseiro contra posseiro. Então, quando você titula uma terra, você evita, porque na hora que vem querer invadir, ele já não, eu tenho essa terra é minha. Que é, diga-se de passagem, um dos maiores É. problemas do Estado do Maranhão. Exatamente. Tudo legalizado, de tudo, direito olha aqui. passado no Aí papel, né? eles Que é o que já- vale. Eles já recuam, Sim. né? E nesse caso específico, foi fundamental porque houve a demarcação. Então, como o São Brás e Macaco fica numa área limítrofe do município de São José de Ribamar com São Luís, uma pequena parte dessa gleba ficou em São Luís. E só mediante o processo de regularização fundiária desencadeado por São José de Ribamar, em parceria com o Fórum, com a Justiça, com a segunda vara civil, né, com a doutora Ticiane, foi possível fazer a demarcação. E essa demarcação disse exatamente onde finaliza O que é São José de todas as Ribamar e o posses que é no território de São José de Ribamar. Sim. Então nós temos foi feita uma demarcação da área toda e depois a demarcação dos núcleos, que são 5 núcleos que tem lá, e depois da demarcação dos núcleos foram feitas todas as plantas e os memoriais descritivos de todos os poceiros. Então é um trabalho hercúleo, um trabalho de grande envergadura, assim, vamos dizer assim, dificultoso pelas circunstâncias, que é uma área rural. E, de qualquer forma, complexo. Né? Locais até inóspitos, né? Que a gente teve dificuldade de acessar, mas graças a Deus isso possibilitou. E o mais interessante, que eu até comentei com a doutora, foi quando a gente foi, o município cabia certificar a posse, né? E aí a empresa mandou um representante, 2 representantes, um engenheiro e um colega advogado, para participar desse momento, que foi um momento fundamental, onde o município ia dizer, realmente tu tem a posse. Não, aqui tu não tem a posse e tal. E aí nós começamos essa inspeção 8 horas da manhã, quando foi 6 horas da tarde, o colega virou para mim, doutor, ainda tem mais posse para a gente verificar, e para você ver o trabalho que é você levantar isso, um trabalho sério e honrado, porque se a gente fosse fazer só a partir da documentação que estava nos autos, talvez não fosse reproduzir a verdade, né? Mas com a visita em loco, verificando, aí eles perceberam que era um trabalho de uma outra dimensão. Inclusive a empresa doou. No final das contas, ela aceitou doar a área para essas comunidades, essas 5 comunidades. Com certeza. Todo mundo se entendeu, E né? todo mundo se entendeu. Que legal, viu, doutora? Essa visita é fundamental, né? Conhecer a realidade, vivenciar, porque a regulação diferente. fundiária, né, a própria lei já diz, e o sentido da legislação, ela parte do pressuposto de uma realidade fática, do que já existe. Então ela não parte da lei para o fato, ela parte do fato para a lei. Então ela leva em consideração os aspectos materiais que são encontrados no local. Então, quem pretende fazer a regulação fundiária, ou o município, ou o Estado, ou a própria União, e o Judiciário naquilo que lhe compete, se não fizer dessa forma, interagindo com quem faz, com quem tem expertise, ou visitando, levantando esses dados, não consegue fazer. Porque você tem que ir lá, ver o tamanho, fazer um diagnóstico do problema, minimizar conflitos, pacificar interesses, entendeu? É um trabalho, é uma luta. Como o próprio nome do projeto já diz, né? Fala de pacificação. Justamente. E graças a Deus, isso foi um plano para nós fundamental. Esse é o primeiro, doutora. O primeiro de muitos. É o primeiro de muitos e talvez é o inédito, porque eu não tenho conhecimento de nenhum projeto de relação fundiária rural em terras privadas que começou com a Justiça e terminou com a parceria com o município e o cartório para que o poceiro recebesse não apenas o título de terra, mas a matrícula do seu imóvel. Isso para mim é inédito, não tem na história do Maranhão algo similar. Então, para nós serviu, é um laboratório. Não sei se vão me perguntar, mas eu posso até adiantar que serviu inclusive para a gente regularizar Canudos e Terra Livre, que são 2 regiões urbanas importantes de São José de Ribamar, que há mais de 20 anos esperava pela regularização fundiária e que nós fizemos um termo de cooperação com a União, baseado ou parecido, espelhado no que a gente fez com a Justiça, que possibilitou também a regularização fundiária dessas famílias, né? Então, acho que Ribamar, juntamente com a segunda vara civil do termo de cidade de Ribamar, que é o registro público, né, com a doutora Ticiane, é um laboratório. É um laboratório de todas essas demandas de regulação fundiária, porque isso vai muito além, né, doutora? Vai muito além só daquela regularização da posse, vai outras questões, pacificação de conflito, mediação de
dessas demandas. E o cadastro, secretário? Como é que se deu esse cadastro das famílias? Quais foram as principais informações coletadas nesse levantamento? O cadastro, na verdade, nós tivemos que utilizar a Comissão de Regularização Fundiária, porque ela sabia quem é quem que mora lá, com os técnicos da prefeitura, batendo na porta de cada um, levantando cada pedaço de chão e pegando o nome, a identidade, o CPF, se é casado, se não é casado, se é união estágio, privilegiando o registro e identificação das mulheres. Perfeitamente, isso era um ponto importante que a gente precisava destacar. Esse projeto, ele empodera as mulheres, né? Então, aquela mulher que não for casada, só viver em união estável com um cidadão, ela vai ter o registro só no nome dela. Que ótimo, que maravilha. Né? E você não imagina como isso foi importante para elas. Elas ficam encantadas, elas nos recebem porque elas se sentem importantes. Com certeza. Né? É o direito de preferência. Né? E não só, porque elas são importantes de fato. Com certeza. E no fim das contas, quem educa e quem toca, nós encontramos mulheres que lavram a terra sozinha porque o homem está doente. Né? O companheiro está doente, então ele está acamado, às vezes com câncer, e ela está sozinha, plantando maxixe, plantando milho para vender na feira da Cidade Olímpica, para vender na feira de São José de Ribamar. E ainda cuidando de casa. E cuidando de casa. Das crianças. E da roça. E da roça. E do alimento trabalho. E de manter aquela família. Então elas mantêm famílias inteiras. Então nós vamos ter a entrega de vários títulos que vão ser só no nome delas. Ok. Né? Tá certo. Olha, a conversa está boa. A gente ainda vai conversar um pouco mais com os nossos convidados de hoje. Você também pode saber mais sobre os serviços da Justiça de Primeiro Grau acessando a página da Corregedoria e seguindo a gente nas redes sociais. Anote o endereço www.tjma.jus.br/CGJ. A Justiça de Primeiro Grau do Maranhão agendou 204 sessões do Tribunal do Júri para o mês de novembro, instituído como Mês Nacional do Júri pelo Conselho Nacional de Justiça. É quando magistrados de todo o país com competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida realizam esforço concentrado para impulsionar os processos. Nas 4 varas do Tribunal do Júri de São Luís serão levados a julgamento 48 acusados durante o mês. Outras sessões serão realizadas por todo o estado, inclusive com casos de grande repercussão social. No próximo bloco, a gente continua conversando com o secretário de Regularização Fundiária de São José de Ribamar, Daniel Pereira de Souza, e com a juíza da 2ª Vara da comarca, Ticiane Maciel Palácio. A gente também vai falar sobre o projeto da 1ª Vara de Buriticupu para arrecadar livros para escolas do município. E a manutenção da certificação ISO 9001 do Laboratório de DNA do Fórum de São Luís. A gente volta já já. Justiça Cidadã já está de volta. Hoje, entrevistando a juíza da 2ª Vara de São José de Ribamar, Ticiane Maciel Palácio, e o secretário municipal de Regularização Fundiária, Daniel Pereira de Souza. Doutora Ticiane, além do município, a UEMA também é parceira desse projeto. Como é que acontece a participação da Universidade Estadual? A ideia inicial era procurar uma instituição de confiança da comunidade que pudesse entrar lá na área e medir exatamente o tamanho em que as comunidades estavam inseridas, né? Porque era uma gleba enorme, mais de 800 hectares, e nós precisávamos definir exatamente onde se encontrava cada comunidade. São 5 comunidades. Daí o núcleo é o NUGEL, que é o Núcleo de Georreferenciamento da Universidade Estadual do Maranhão, se prontificou a fazer esse trabalho, né? Inédito também para eles, né? Esse trabalho social. Foi feito o convênio e eles encontraram aí a comunidade São Brás Macaco, a comunidade Alto da Boa Vista, comunidade Lago Verde, comunidade da Mata, comunidade da Matinha, Paraíso Verde, Residencial Olímpico Raio do Sol e o Residencial Reinaldo Tavares. Deu área para cada uma dessas comunidades, conseguiu delimitar essas comunidades para que depois a prefeitura fosse de porta em porta bater e inserir o endereço de cada uma
das propriedades encontradas, inseridas dentro de cada uma dessas vias. A universidade foi convidada pela Justiça. Pela Justiça, por Eu nós. queria que a senhora pontuasse então agora, a partir do momento que o cidadão recebe a sua matrícula, quais são as vantagens que ele vai ter daqui para frente? Nossa, ele tem acesso à terra, ele tem acesso ao mercado, ele tem acesso à sua própria dignidade, ele pode tirar financiamentos bancários para implementar. Inclusive, nós estamos procurando a universidade estadual também, a Estadual do Maranhão, para estar fazendo um projeto de acompanhamento dessas famílias, para que elas saibam como investir esses valores em equipamentos e poder produzir de uma forma mais eficiente. E com isso aumentar a renda dessas famílias, né, melhorar a educação daquelas crianças, enfim, é um acesso completo à sua própria dignidade. Por isso que também tem o nome Dignidade no projeto. Secretária, em relação a esse projeto, tem ideia já de outras ações nesse sentido? Vocês já criaram ou já tem outros projetos? Nós temos um projeto que está em andamento, que é da região de Jussatuba, Unicamp, na verdade mais da região Unicamp, que é uma área também rural do município São José de Ribamar, já consolidada, em que o município está fazendo o levantamento, já iniciou todos os procedimentos de identificação das áreas, a demarcação, e que vai resultar certamente na regularização fundiária daquelas comunidades, daqueles moradores que efetivamente já estão lá há muito tempo, né? Então, claro que um processo mais tranquilo, porque o número de beneficiados é muito menor, e não tinha as dificuldades que nós encontramos em São Brás e Macaco. Mas o São Brás e Macaco foi um laboratório importante para que a gente pudesse expandir essa experiência para outras regiões rurais de São José de Ribamar, que eventualmente serão alvo do processo de regularização fundiária. E olha só, a primeira vara da comarca de Buriticupu está promovendo um projeto social, Judiciário na Escola, Doe Livros e Construa Nosso Futuro, que arrecada doações de livros para serem destinados aos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental das escolas municipais de Buriticupu e de Bom Jesus das Selvas. As doações dos livros podem ser feitas na própria primeira vara de Buriticupu, nas lojas da Livraria Leitura do São Luís Shopping e Shopping da Ilha, no Fórum de São Luís e no Tribunal de Justiça. Participe! E mais uma informação: após a auditoria realizada no Laboratório de Biologia Molecular do Fórum Desembargador Sarney Costa, a empresa suíça SGS manteve a certificação ISO 9001 da unidade laboratorial. O selo aplicado mundialmente atesta a excelência técnica e a segurança nos resultados dos exames de DNA realizados pelo laboratório, único do Brasil na modalidade forense a adequar-se às normas internacionais de gestão da qualidade. Bom, e para finalizar o programa de hoje, nós queremos as suas considerações finais, doutora. Bem, eu queria agradecer a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto, principalmente a comunidade que me procurou, seu Abdon, seu Francisco, todos aqueles senhores que estiveram lá, né, conosco durante todos esses 2 anos. Eu queria agradecer as lágrimas, todo o carinho que eles nos destinam, todo o agradecimento, que isso se volte para vocês em triplo. Né, tudo que nós fizemos foram para que vocês realmente se sintam capazes de crescer e de desenvolver, porque através do crescimento de vocês, nosso estado cresce, nosso município cresce e nosso amor para o nosso povo também cresce, né, pela população inteira. Eu queria convidar todos que tiverem interesse em conhecer o projeto e talvez replicá-los em outros municípios, os meus colegas magistrados, o Ministério Público, defensores públicos, que comparecessem ao evento dia 7 de dezembro, às 9 horas, no IFMA de São José de Ribamar. Ok, muito obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ticiane. Obrigada e parabéns a vocês mais uma vez pelo belíssimo projeto, né, que leva cidadania, dignidade a essas pessoas que tanto precisam. É verdade. Obrigada. Secretário Daniel, as suas considerações finais, por favor. Agradeço também essa oportunidade, uma oportunidade ímpar de fazer um projeto tão importante, de tamanho alcance, uma parceria do município de São José de Ribamar com o Tribunal de Justiça do Maranhão, na pessoa da doutora Ticiane. Agradecer a receptividade da comunidade, que sempre nos ouviu, nos atendeu os nossos chamamentos, e dizer também
que esse momento muito importante, dia 7 de dezembro, de manhã lá no IFMA, é uma oportunidade de não só a comunidade de São Brás do Macaco, mas de São Luís e de outros municípios puderem participar e ver de fato, na concretude, como é que se faz numa parceria salutar o processo de regularização fundiária de interesse de todos. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia. E você já sabe, é sempre aos sábados, ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até a próxima edição. Até mais, a gente se vê.